feliz pelo convite. Era para ter vindo antes, né? Mas isso, finalmente rolou, né? Eu estava numa agenda divulgando o meu disco, né? E agora já praticamente encerramos o ano. Tem mais uma apresentação com o Pato Fu e ainda bem que ainda tinha essa data para eu poder estar com vocês aqui. Isso aí. Queria que você começasse falando disso, já que o projeto é o Gente Daqui. Como você se sente? Acho que você se sente uma gente daqui, não sente? Eu me sinto bastante mineira, apesar de ter nascido na Serra do Navio, no Amapá. E existe um conflito muito grande que os amapaenses querem que eu seja amapaense até o fim mesmo. Mas eu moro aqui desde os 8 anos de idade, então assim, eu não tenho muita ligação mais com o Amapá. Foi um lugar onde meu pai trabalhou. Meu pai tem tudo a ver com esse museu, ele era geólogo, né? Então eu convivi com a profissão de geólogo, tinha várias pedras em casa, acompanhava os novos projetos aqui no Brasil que ele estava cuidando. É um geólogo bastante respeitado, assim. E quando eu vim para Belo Horizonte, a minha família, antes, né, nasci no Amapá, depois a minha família foi para Bahia, Salvador e Jacobina, depois veio para Belo Horizonte, Nova Lima, voltou para Belo Horizonte e foi para Goiânia. E eu fiquei porque eu estava fazendo o último ano de Relações Públicas, na Fafiche. Eu sou formada em Relações Públicas, trabalhei durante 3 anos até o Pato Fu pagar minhas contas. Antes eu vivia realmente mais da comunicação. Você chegou a trabalhar na área de comunicação? Sim. Eu fazia atendimento e redação numa agência pequena. E o que aconteceu é que a música foi ocupando cada vez mais espaço na minha vida. Então, às vezes eu chegava para apresentar algum projeto, um plano de comunicação para as pessoas, e aí, de repente, um dos diretores olhava: mas você não é aquela menina da banda, né? Canta um pouquinho para a gente. Eu falei: não, hoje eu estou aqui como RP e vim te mostrar o que a gente pensou para a sua empresa. E como a música foi ocupando cada vez mais espaço, eu resolvi realmente, então, passar um tempinho mais com a música. E a minha formação na comunicação me ajuda muito, assim, porque tudo que a música tem, né, ela é ligada com várias outras áreas afins. Então, desde a parte de vídeo, de execução de capa de disco, site, o relacionamento com a imprensa e tudo mais, isso para mim é muito natural, porque você é uma profissional da área. Isso, até escrever, o fato de eu escrever, né, durante 6 anos no estado de Minas, eu tinha essa formação antes, e eu sempre gostei de ler. Então sendo uma leitora e tendo uma formação acadêmica, ficou mais fácil eu assumir esse papel. Mas falando do ciúme ainda, né? Há pouco tempo houve uma campanha nacional das emissoras de rádio e TV e escolheram artistas para representar cada estado. E aí me chamaram para representar o Amapá. Eu realmente não aceitei, porque ia ser muito injusto, assim, não tem muita explicação. Quer dizer, eu nasci no Amapá, mas não tem muita explicação para representar o Amapá. Eu adoro os amapaenses. Quando eu vou ao Amapá, sou recebida com muita alegria, mas eles sabem que a minha história foi toda construída em Minas e em Belo Horizonte, especificamente, que é a cidade que eu elegi como minha moradia para criar minha filha. Então, eu me considero bastante mineira. Bem mineira. Até já ganhei uma medalha da Inconfidência. Olha, então agora está sacramentado. Depois que ganhou a medalha da Inconfidência, os amapaenses vão perdoar, mas ela é nossa. Só tem que contar que assaltaram a minha casa e levaram a minha medalha. Então ela está só em espírito, né? A não ser que o governador queira me dar outra medalha. Não, vai ter que fazer uma outra. E você falou agora de escrever, né? Você, acho que é posso dizer, uma das mais, se não a mais, múltiplas artistas, né, brasileiras. Eu acho que você tem realmente, você se coloca em um monte de expressões, em um monte de ações,
E eu queria saber especialmente, que é uma coisa, eu já te disse que estava conversando ali com você, me sensibiliza muito a sua crônica e sobre os seus 3 livros publicados. Eu queria saber como é que isso anda na sua carreira, se é paralelo, se elas se dão, se ela convive muito bem uma com a outra, se uma luta com a outra, ou se é um fluxo natural para você escrever. Acho que todas as mulheres experimentam uma jornada múltipla, né? Assim, eu tenho uma jornada de dona de casa também, de mãe, né, filha, e o meu ofício de cantar me deu visibilidade a ponto de eu ser convidada para assumir uma carreira, uma coluna, né, em 2 jornais, e isso foi muito bom porque eu me comuniquei com um público diferente. O público dos jornais, que são, né, muito grandes assim, não é necessariamente o público que me ouve, que conhece as minhas músicas. Então, recebia retorno desse público através do e-mail que era publicado né, junto com a crônica. E durante 6 anos, né, sem falta, primeiro era toda sexta-feira, depois às terças-feiras, eu entregava um texto semanalmente, tinha um deadline que eu cumpria, bem certinho, e era interessante eu escrever, diferente da música que eu gosto de fazer em casa, né, na minha casa com o meu violão antigo, que eu tenho já há muito tempo, eu desenvolvi uma habilidade de viajar com o computador, e onde quer que eu estivesse assim, eu abria o computador, botava uma música baixinha, calma, e me isolava e escrevia. Então, já escrevi em avião, em aeroporto, ônibus de turnê, táxi, um monte de lugar, hotel, um monte. E foi bacana, assim, poder exercitar isso. E é sempre essa coisa de crônica, né? Ou conto, né? Eu escrevi alguns contos. Sei. Mas todos, até mesmo os contos, eles vêm de uma imagem real, por mais que ele seja né, uma ficção, tudo inventado, mas ela sempre vem de uma imagem do meu dia a dia, assim. Sei. Ou da minha casa, ou de um filme que eu assisti. E você deixa isso bem transparente, sim, né, na sua forma de escrita. E os livros? Você tem 3 livros publicados? São duas coletâneas que saíram pela Panda Books e um livro infantil, que saiu pela editora Cobogó. E isso, esse reino, universo aí da publicação, você tem vontade de continuar nesse movimento, publicando? Eu publiquei porque tinha uma reclamação das pessoas que moravam em outros estados, que eles não podiam ler. Eles não conseguiam ler, a não ser que fossem assinantes dos jornais, mesmo no site. As crônicas te levaram à publicação. Aí eu fiz uma compilação dos meus preferidos e lancei. E que é bacana. Eu gosto ao contrário, talvez, de alguns artistas, assim, que não gosta, grava o disco e não ouve nunca mais, ou escreve um livro e não quer mais ler. Eu gosto de me ouvir e ler o que eu escrevi, porque eu consigo aprender comigo mesma, assim. Então, a gente exerce mais a autocrítica também, então eu gosto, não tem problema de vez em quando voltar aquelas coisas que eu fiz há mais tempo, assim, também. E eu só parei, né? Muita gente reclamou, poxa, cadê a sua coluna, sumiu? Eu pedi para sair há quase 3 anos, porque eu estava escrevendo mais do que fazendo música. Entendi. Te comeu, te absorveu. A constância do jornal me fazia escrever toda semana e, às vezes, era o dia que eu tinha livre, eu tinha que escrever. E eu precisava voltar a compor. Isso deu resultado porque virou o meu disco mais recente, o Na Medida do Impossível. Que é lindo. Que tem várias canções novas e com parceiros novos também. Então, funcionou. Mas eu tenho a literatura, essa experiência ficou para sempre, né? E hoje eu, vez por outra, sou convidada a escrever para alguma publicação em separado, assim, e eu sei que eu vou conseguir escrever. Te dá prazer, né? Eu gosto, né, bastante, e foi o exercício da escrita que me fez ter esses instrumentos para poder dar conta da demanda.
diferente do que as pessoas pensam, quando eu assumi a coluna, eu não quis fazer uma coluna sobre música. Exatamente. Porque seria muito difícil eu começar, sei lá, dar uma de crítica de música ou comentar, né, um lançamento ou outro. Eu só falei sobre música na minha coluna quando tinha um assunto que passava pelo universo da música, mas não era uma avaliação de disco, nem avaliação de carreira. Tem um texto que eu acho que exemplifica isso bem, que eu falo sobre o Herbert Viana. Eu cantei com Herbert algumas vezes em show, gravei em disco, e eu fiquei muito tocada quando aconteceu o acidente, onde ele perdeu a mulher dele né, e ficou sem andar. E eu e John, nós escrevemos uma música para ele, uma música que se chama Me Explica. Nós fizemos essa música para ele e ele perdeu um pouco da memória recente, tem melhorado bastante, mas eu sinto que toda vez que eu me encontro com ele, é como se eles me apresentassem de novo. Olha, Fernanda, lembra? E os outros integrantes da banda fazem isso de uma forma muito delicada, assim. E a gente não dá bandeira também para falar que ele não está lembrando, assim, claro, ajudando nessa recuperação dele. E um dia eu fiquei com ele num camarim, ia gravar um especial do Multishow, e aí tinha um camarim das meninas e dos meninos. E eu acho horrível isso, fica separado, a gente fica naquele universo, só mulher falando com mulher e homem falando com homem. Aí eu fui para o camarim dos homens. Aí, de repente, saiu todo mundo, ficou o Herbert com o violão na mão, e eu sentada na frente dele. Aí ele começou a cantar. E ele não estava cantando para mim. Eu senti que ele estava cantando para a mulher dele. E Uau. Ele cantava olhando para cima e cantava as músicas mais bonitas do mundo. Aí aquilo foi me dando um negócio, eu falei, vou começar a chorar aqui, né? Aí chegou um amigo meu, o Arthur de Faria, gaúcho, e aí viu aquilo também, sentou também, aí olhou, eu vi que ele ia começar a chorar antes de mim, né? E foi um episódio tão forte que eu resolvi escrever sobre isso. Então, num dos meus livros tem esse texto falando dessa experiência, né? Que aí eu falo, estou falando de música, mas eu estou falando também de uma experiência humana muito difícil, né? Que ele passou e que, felizmente, a história dele hoje é impressionante. É impressionante, também, né? porque ele retomou a carreira dele. É impressionante, como parece uma coisa divina, né? Como a potência de voltar a criar, e, né? É incrível mesmo. Né? Então tem coisas que eu, na música, numa canção, mesmo na música que eu fiz para ele, não conseguia tocar em todos os pontos. Então foi só através de uma crônica que eu consegui passar aquilo tudo, todo o meu sentimento em relação a essa fase do Herbert. Né? Outra coisa que você vem fazendo, e eu queria saber o que você acha, você agora está no cinema com a voz de um personagem de um desenho animado, né? Eu acho que você está passando até no Múmia, esse festival de desenho de animação que tem em Belo Horizonte, que por sinal é um festival muito legal, porque eles passam os filmes que chegam, assim, há muitos anos que o Múmia está aí, e agora ele ganhou respeito, né? Um festival que tem muito respeitado no mundo todo. E você trabalhou no filme do Otto Guerra, que é um animador muito consistente, muito bom de serviço, e queria que você contasse para nós também essa experiência de ser a voz de uma personagem, falasse dessa aventura do cinema. Eu já fiz algumas dublagens aqui no Brasil. A primeira delas foi para Ilha Rá-Tim-Bum, que passava na TV Cultura. Eu era um passarinho que chamava Tim, um passarinho azul. Então eu ia a São Paulo uma vez por mês e gravava as minhas falas. Isso está disponível aí, dá para ver na internet. E foi a primeira vez assim que eu achei que era uma outra coisa que eu podia fazer com a voz também. E há 6 anos... É muito boa a sua voz, né, para essas coisinhas. Boa. Engraçado que eu tenho em casa fitas cassete, da época que eu tinha 7, 8 anos, né, que eu tinha um gravadorzinho, e meu pai tinha muito slide, geólogo, né, então ele fotografava muito, e aí no fim de semana ele passava para a gente os slides, tudo.
Aí um dia a gente ganhou um monte de slides da turma da Disney, com as historinhas. Aí tinha os balões, né, com a história, e como eu sou a irmã mais velha, eu peguei e gravei as vozes de todo mundo. Eu contava as historinhas dos slides numa fita cassete. Cada um com a voz. Para os meus irmãos, quando eu não estivesse lá, eles botavam a fita, aí tocava, Incrível. ia passando o slide e eu ia contando a história com um monte de vozes diferentes. Que ótimo, que ótimo. Aí surgiu o convite do Otto Guerra para fazer uma animação, um longa de animação, que é Até que a Esbórnia nos Separe, que conta a história do Tangos e Tragédias. E esse filme estreou o ano passado no Festival de Gramado, e ele ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular, ganhou melhor direção de arte. E para mim foi incrível, assim, estar naquele, né, nos quiquitos, ali no meio dos quiquitos, passa no tapete vermelho, é um negócio que é diferente. Mas eu achei tão legal, todo mundo, né, meio Hollywood, assim. Hollywood. E ganhar o prêmio do júri popular foi incrível, porque é o prêmio mais delicioso. É emoção pura, né? As pessoas se derretendo por uma história que é muito bonita. Ele vai passar esse fim de semana no Múmia. Humberto Mauro, acho que é no Cine Humberto Mauro. E demorou bastante tempo para isso acontecer. Você falou que foram 3 anos? 6. 6 anos, desde a primeira fala até o final, assim, porque o filme foi mudando e, infelizmente, nós perdemos o Nico Nikolaevski, que era um músico da dupla, né, Tangos e Tragédias. Ele faleceu inesperadamente, ele ficou muito doente. Logo depois Logo depois, nós tivemos em Gramado no fim do ano passado, em janeiro desse ano ele morreu. Então foi muito difícil perder uma pessoa que tinha estado há pouco tempo e tão nova ainda, né, com um monte de coisa para fazer. Mas os amigos e a família, a gente está trabalhando num fundo de memória que se chama Unico. É único, mas é único, né, que é Nico Nikolaevski. E a gente vai fazer alguns espetáculos para poder encher o cofrinho ali, para a gente poder fazer outras coisas com as canções dele. Assim. Muito importante. Muito vai bom acontecer lá. Aconteceu em São Paulo uma apresentação. Aqui também vai ter, você acha? Eu acho que sim. Em janeiro, lá no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, são 4 dias. E assim que tiver montado esse espetáculo, talvez a gente viaje para as outras capitais também. E, recentemente, eu tive a experiência de fazer a voz da Alice. Verdade. Aventuras de Alice no País das Maravilhas, do Giramundo. Do grupo. Um espetáculo que tem um CD. Eu até trouxe. É um grupo de teatro de bonecos, não sei se vocês conhecem, aqui de Belo Horizonte, o Giramundo. Que já fez aqui, né? Já fez esse mesmo encontro aqui com a gente. E a Fernanda fez a voz da Alice, né? E algumas canções. É teatro de bonecos, e as canções. E esse espetáculo também foi premiado agora no Simpark aqui. Ganhou 6 prêmios, né? Melhor trilha, melhor figurino. Deve voltar melhor na campanha, você acha que volta na campanha? Acho que sim, acho que sim. Também, se passar por aí, é imperdível. Os espetáculos do Giramundo, eles são eternos, né? Eles, vez por outra, remontam e fazem eles têm 43 anos de estrada. Eu tenho 22 só com Patofu. Né? 22 com Patofu. Puxa vida. Me lembro lá no Cine Imaginário, aquele show lá. Devia ser logo no início. Foi 96. Isso, bem no começo. Bom, além disso, a gente poderia falar do seu o último disco, né? Você acabou de fazer o show em Belo Horizonte e você fez uma turnê antes, né? Belo Horizonte. Você começou. A turnê mesmo desse disco vai ser o ano que vem. O ano que vem. Eu fiz aqui em Belo Horizonte com o Samuel, na Praça da Estação, em setembro. Eu fiz um show da Natura Musical. E aí ele fez uma participação no meu show, eu cantei algumas músicas do Skank, ele cantou algumas coisas minhas. E depois eu fiz no Sesc Palladium. Nesse fim de semana. Esse show meu, que vai ficar viajando pelo menos um ano. Eu já fiz Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E pelo projeto Natura Musical, a gente vai fazer todas as capitais do Nordeste, Norte também, que são os lugares mais difíceis pela logística, né? Pela distância, pelo preço e tudo mais. Belo trabalho, tá lindo o álbum.
E tem um disco do Patofu novíssimo que acabou de sair essa semana. Fala dele. Que é o Não Pare Para Pensar, que é um disco de músicas novíssimas. Patofu estava sem gravar músicas inéditas há 7 anos, por conta do sucesso do Música de Brinquedo, que foi, né, aquele projeto que a gente tocou com os instrumentos pequenininhos e viajou todo o Brasil. Há 4 anos a gente não consegue parar de fazer esse show. Foi um marco na nossa carreira. A gente ganhou disco de ouro numa época que mal se vende disco. Latino. Um Grammy Latino também, como o melhor projeto de música infantil de 2011. Então, assim, a agenda realmente é cheia. Mas eu ainda continuo a comparecer nas reuniões da Nina, da escola da Nina. Dá tempo? Que é muito importante. Não, óbvio, que bom que ela tem uma mãe que pensa assim. Mas esse disco já acabou de lançar, esse novo... Como é que chama? Adorei o nome. Não Pare Para Pensar. Não Pare Para Pensar. É bom o nome, né? Esse Não Pare Para Pensar é um pouco os tempos que a gente vive hoje, né? Uhum. Essa coisa... Não, tudo que você faz, ou você fala, você expressa a sua opinião, você está sendo julgado por todo mundo agora, né? Ou seja, você está sendo filmado em todos os lugares. Qualquer coisa que você escreve na internet tem um peso muito grande, assim. E aí, às vezes, você perde um pouco de espontaneidade, né? Eu sei que a gente tem que ser muito responsável quando fala as coisas ou quando escreve as coisas, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um pouco de espontaneidade. É possível a gente errar e voltar atrás e reconsiderar. Claro. E parece que na internet isso não existe, né? Você põe uma coisa, aí cai todo mundo em cima, ou apoiando ou destratando, e de repente você fala assim, não, mas olha, eu agora acho que não é assim mais. Aí ninguém escuta isso mais, né? Todo mundo fica só com a primeira etapa. Então, verdade. Não Pare Para Pensar é meio assim... É esse momento, né, que a gente está. Seja você mesmo, assim, vai lá, meio se joga, né? Se joga. Se joga com responsabilidade. Isso. Ô, gente, que alguém aí, se quiserem, nós podemos conversar todos juntos. Porque senão a gente vai ficar falando, aqui, a gente fala muito. Aqui, se alguém então, tiver alguma questão muito importante. Tem um microfone ali, ó. Pode. Só um minutinho. Fernanda, boa noite. Eu sou o João. Eu conheço a sua música desde 1993. Quando você era um bebê. Não, quando eu rodei a sua música na Rádio 107, na Educativa. Que joia. E tem uma pergunta que me acompanha desde então. É sobre a música que canta com o refrão, a Unimed é quem vai pagar. Acho que bastante gente que está aqui não conhece. Essa é para os iniciados, essa música. Exato. Nós falamos bem aí do início do Patofu. Verdade. É verdade mesmo que aquilo ali foi como uma brincadeira? A minha pergunta é essa, aquilo ali foi uma brincadeira que de repente deu certo e nasceu o grupo a partir dali? É bom você explicar para o pessoal, né, o que é. Não, o grupo já existia e naquela época que a gente começou, era moda o pessoal fazer stage diving. No final do show, o pessoal se jogava na plateia, né? Eu mesma já pulei quando eu era jovem, assim, eu me jogava assim. E a gente ficou pensando o que acontecia com aquelas pessoas que pulavam e ninguém segurava. E tinha muita gente que pulava e se machucava, né? Aí a gente ficava pensando se a pessoa tinha plano de saúde. E colocar a Unimed, na verdade, assim, foi quase uma questão de sorte, né? Porque eu tinha Unimed na época, o John também tinha, mas poderia ter sido, sei lá, Golden Cross. Mas a Unimed estava tão perto da gente, a gente ficou com medo de colocar no refrão, que é assim, eu vou pular em cima de você e nem vou ligar se você se machucar e eu sangrar até morrer, porque a Unimed é que vai pagar, né? Mais ou menos isso. A gente ficou com medo da Unimed processar a gente, porque, né, sei lá, dependendo do mau humor, do mau humor ou do bom humor. Mas o que aconteceu foi que a Unimed BH tinha uma diretoria extremamente bem-humorada, e aí eles falaram, olha, a gente achou uma música muito legal e nós queremos patrocinar um clipe do Patofu. E aí eles patrocinaram um clipe e no meio do clipe a gente colocou várias mensagens.
use camisinha, né, doe sangue, umas coisas legais que passam assim, numa estética bem, na época, era a época áurea da MTV, né? Então, passa muito bem, não é nada forçado, é engraçado. É um clipe bacana feito pelo Eduardo de Jesus e Rodolfo Magalhães, que fizeram uma Ótima dupla. Você sabe muito bem, né? Uma dupla excelente de diretores. E essa que é a história da música, assim. Foi uma coincidência que encontrou, né, uma diretoria sensível que nos ajudou. O primeiro show que a gente fez em Maceió foi com passagens que a Unimed pagou para a gente. Foi bem bacana. E os clipes sempre foram fortes, né, do Pato Fu, né? A gente gosta demais de fazer clipe. São sempre lindos, são sempre divertidos. Eu acho que a música, ela não se... Né, desde sempre, eu acho, sei lá, desde a Carmen Miranda, a música não se restringe à experiência sonora só. Claro. Ela é muito visual também, e tem o trabalho todo da capa de disco, figurino de show. Isso tudo são linguagens incorporadas que ajudam a gente, os artistas, a transmitirem alguma coisa, né, além do som. Assim, vários conceitos, alguns até difíceis, assim, outros não, muito leves, assim, mas é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Quando eu tenho um projeto musical novo, é de achar os pares para fazer um clipe. Os pares de clipe, os pares de figurino. E capa e tudo mais. E é tudo muito, assim, muito bom, não é bom gosto, porque isso é subjetivo, mas você vê que tem um trabalho de requinte, assim, né, nas peças, nos álbuns, tudo, essa coisa da comunicação gráfica, tudo é muito gostoso, né? O material fica sempre muito bonito, né? Sempre muito bom. E aí, pessoal, alguém mais? Microfone na mão para quem? Mais alguma pergunta misteriosa, secreta? Alguém quer reclamar de alguma coisa? Pode também, reclamação, algum tipo de reclamação. Pedido de Papai Noel, né? Tá na época. Você ali, só um minutinho, microfone. Oi. Oi. Eu gostaria de saber qual que é o nome do álbum que você fez participação com o Herbert Viana. Na verdade, eu sou muito fã de Paralamas do Sucesso, é uma das minhas bandas favoritas. E eu acho que eu já ouvi, só que eu estou em dúvida. Qual que é o nome do álbum que você participou com ele mesmo? Que eu cantei no disco dele? Isso. O Som do Sim. Obrigada. Eu ia falar de participações, né? Esse seu novo trabalho, assim, você chamou uma série de convidados. É verdade. Para isso, quer dizer, isso é pura imaginação. Eu fico achando que isso deve ser tão gostoso, você dividir ali com uma pessoa, essa experiência para você, como é que você vê no seu trabalho, assim, ter esses que são parceiros, né? Acabam como parceiros. Isso, claro, que no seu mundo de solo, né? Da carreira solo. Porque no Pato Fu, obviamente, você já tem essa vivência de grupo, mas eu acredito que é uma coisa ímpar, assim, é você convidar um outro para cantar com você, né? Você fazer parte de um grupo, né? Queria que você falasse um pouco dessa relação, com o Skank, com o Padre, com outros que você já parceirou aí. Parceirou, tá errado. Tá bom. Esse disco realmente tem convidados que cantam comigo, dividem o microfone, e outros que dividiram a composição. E eu fiquei muito surpresa, assim, porque quando eu fiz na minha cabeça o projeto do disco, assim, o que eu queria para o disco, eu achava quase impossível ter que todo mundo aceitasse, ou por agenda, ou por falta de empatia, alguma coisa assim, falta de tempo também. E, para minha surpresa, todo mundo falou sim. E o nome do disco, Na Medida do Impossível, traduz um pouco isso. Eu fui muito além do que eu achava. Esse nome tem a ver também com essa, né? Essa tarefa. Todos. Quer dizer, nenhum furo. Eu fiz uma lista ideal de músicas e músicos. Ela que aconteceu. Que legal, né? Você não teve que trocar ninguém. Todo mundo
participou. Mas acho que a gente diria, todo mundo diria sim, né? Se pudesse, né? Se não fosse por agenda. Mas sabe que às vezes você... Pode acontecer, né? Pode tem acontecer, gente que fala uma questão assim, de estilo, sei lá, né? Pode acontecer, né? Não, e tem gente que fala assim, aquela não, sei. vamos lá em casa tomar um café? Sei. Vamos. E aí nunca sai esse café. Sei. Então, assim, Acontece também. É preciso ter um pouco de insistência. Comprometimento do Exatamente. outro, né? E eu fiz isso, eu pegava o telefone e ligava, Samuel, que dia que você pode vir aqui? O Padre Fábio é o que tinha a agenda mais difícil de todas, assim, porque Imagino. além de ser padre, ele canta, né? E viaja muito, lança livros também, tem programa de televisão. Mas ele finalmente veio, assim, e foi incrível. Eu adoro ele, acho um padre moderno, gente boa, bem humorado. E o Samuel também, né? No final, Ficou Samuel lindo. gravou no dia 23 de dezembro do ano passado. Ele ia sair em férias com a família dele. Eu falei, Samuel, se você não gravar agora, hoje, não vai dar para gravar mais, porque dia 7 de janeiro eu vou para o Rio de Janeiro fazer a masterização do disco. Ele, não, eu vou aí. Aí chegou lá em casa, estava chovendo pra caramba. Aí ele foi e gravou. E foi maravilhoso, assim, ter gravado, porque é um cara da minha geração. Os dois são legais, os dois. É tão, né, a gente estava tão perto, tão longe, né? Uhum. Assim, faltava isso, faltava esse encontro, uma força maior. Não basta só a empatia, né? Ficar achando achando o outro legal. Você tem que fazer um movimento, estender a mão, ligar, ir buscar no aeroporto, com essas coisas, essas delicadezas, assim, claro. que aí as coisas acontecem, né? E o resultado é lindo. Mais alguma pergunta? Olá, boa noite. Meu nome é Andressa. Olá. Aproveitando o assunto de parcerias, queria que você falasse um pouquinho como aconteceu a parceria sua com o Silva nesse último disco. Sim. O Silva teve na cidade. O Silva é um cantor de Vitória, produtor, compositor. E eu comecei a falar do Silva em algumas entrevistas, que eu tinha gostado muito da voz dele e que achava ótimo no trabalho, as músicas, as canções. E aí eu fui descobrir que aquele meu disco que eu fiz, dedicado a Nara Leão, né, Onde Brilhem os Olhos Seus, foi um dos discos que ele mais ouviu na vida dele. Ele botava repetindo, ficava ouvindo. E ele me chamou para cantar uma canção chamada Okinawa. Ela tem umas modulações meio japonesas, assim. E a gente se encontrou. Eu adorei ele, assim, a gente se deu muito bem. Ele fez uma participação no meu show aqui no Sesc Paládio. Nós cantamos 2 músicas e no dia seguinte eu fiz uma participação no show dele. E eu acho que na minha época de começo, né, quando eu comecei o Patofu, quando acontecia uma coisa dessa, de um cantor que já tinha alguns anos de estrada, ou falar numa entrevista, ou convidar o Patofu para abrir um show, nossa, dava uma palpitação, assim, era tão importante, né? Era sinal de que você estava fazendo uma coisa realmente boa, né? Não era só sua mãe, seu pai que estava gostando, mas a gente estava gostando. E aí quando eu gosto realmente, genuinamente de algum talento novo, eu falo, você vai me ver falando em entrevista, vai me ver cantando com a pessoa, assim, Aqui em Minas a gente tem 2 cantoras, compositoras ótimas, que eu gosto muito. Uma é a Érica Machado e a Roberta Campos, né, que são pessoas que vão ter carreiras bem longas, assim, porque tem muito talento. Me lembrei aqui de uma atuação sua. Você, parece que o seu pai é japonês, o Takai do seu pai, né? Filho de japonês. E você tem um amor, uma ligação forte, parece, com a cultura japonesa. E me lembro, não sei se 2010, não sei, há uns 4, 5 anos, talvez, você fez uma participação no Palácio das Artes com o Pizzicato Five, que é um grupo japonês, não é? Que você acabou trocando figurinha com eles, não foi alguma coisa? É um grupo, acho que eles até acabaram. Mas é muito impressionante. Eu era fã do Pizzicato, né?
E vocês chegaram a fazer coisas juntas também, não fez? A cantora do Pizzicato cantora. Five, a Nomi Yamaki, ela veio ao Brasil e o Patofu já foi fazer shows, eu também, solo, lá no Japão, e a gente fez um EP juntas, assim. É um disco que tem 5 músicas, 2 em português com ela, e 3 em japonês. E aí ela veio para fazer o Eletrônica, Festival Eletrônica. E eles também são um casal, assim, não é? Eles não eram casados, era só... só eram dupla. Achei que eles eram casados também. Não, só eram dupla. Aí eles... Acho que eles brigaram, porque não pode falar que falou com o outro, né? Acho que eles não são muito amigos. Entendi. Mas ela ficou muito amiga minha, assim, a gente se fala tudo, e ela adorou Belo Horizonte. Também levei todos os lugares legais, né, aqui. Mas ela ainda tem uma carreira? Sim. Tem? A Nomi Yamaki, ela é como se fosse, sei lá, Catherine Deneuve do Japão, assim. Entendi. Que é uma mulher madura, emblemática, que já fez cinema, ela apresenta produtos novos, de cosmético, de carro. É meio um ícone pop, assim, desfile né? de moda. Né? Moderno, assim, do Japão, Sim, né? Ela é uma pessoa incrível. É muito linda ela muito cantando. Elegante. Muito elegante. E ela continua cantando. Que legal, que legal. Fernanda, aquele disco com o Andy Summer, como rolou aquilo? A gente até tocou aqui, a gente fez uma apresentação aqui em Belo Horizonte. O Andy Summers, né, guitarrista que tocou no Police, ele gosta muito de música brasileira e em 2009 ele veio ao Brasil fazer um documentário junto com o Roberto Menescal sobre Bossa Nova. E foi até o apartamento da Nara Leão, onde eles começaram, né, algumas canções, né, eram mostradas. Conheceu Marcos Valle, conheceu o Carlinhos Lira, a Joyce, um monte de gente. Aí ele perguntou para o Roberto Menescal, falou assim, mas hoje, quem é Bossa Nova hoje? Quem faz Bossa Nova hoje? Aí o Menescal falou assim, tem uma cantora que ela é do rock, assim, ela é meio pop rock, assim, mas eu acho que se ela tivesse nascido naquela época, ela ia ser da nossa turma. E aí falou, eu quero Menescal conhecer. falando isso deve ser... Nossa, é demais. Aí o Menescal mostrou uma música minha para o Andy Summers e ele gostou muito da minha voz e fez 18 músicas para mim, pensando na minha voz. E nós gravamos um disco juntos na Califórnia. O nome do CD é Fundamental. E ele esteve aqui no Brasil, fizemos 9 shows com esse disco. E foi bem interessante, assim, eu fiquei bem feliz, porque realmente o Police é uma banda que eu escutava em casa. Assim, Police é Police, né? E é tão inusitado, de repente, eu estar num palco tocando com... Né, além dos meus ídolos brasileiros, assim, fazer uma parceria internacional, bem bacana. Você contando assim, né, a gente percebe assim a gama né, a palheta de nuances de participações, de estilos, né, como é amplo isso em você mesmo, né? E não é, você pode perceber que isso não é comum, né? Isso é bem seu, é bem raro uma pessoa ter tantas frentes assim e se sair tão bem, né? Vocês concordam? Acho que é muito multiplicidade mesmo, né? E parece que você deve também ter um gosto amplo, né? Então, eu acho que isso é culpa do que eu ouvi em casa. A boa culpa, né? A boa culpa. Dos meus pais. Os meus pais, minha mãe enfermeira, meu pai geólogo. Nenhum dos dois tocava nenhum instrumento. Nem tinha nenhuma aspiração artística. Mas eles adoravam música e arte. E meu pai ouvia de tudo, assim, Clara Nunes, Chico Buarque, Roberto Erasmo. Minha mãe ouvia Johnny Metz, Carpenters, ABBA. Aí, quando eu morava na Bahia, eu escutava direto Sidney Magal, Reginaldo Rossi. Eu ouvia, porque as pessoas ouviam, meus amigos ouviam, eu ouvi. Aí vim para cá, eu conheci o Clube da Esquina, para mim, bateu mais tarde, porque né, quando eu era adolescente aqui em Minas, eu estava ouvindo rock inglês, Duran Duran, que até cantei com Duran Duran também. Com Duran Duran? Cantei, eu não sabia. Fiz 3 shows. Foi a coisa mais... Foi o meu dia de princesa. Incrível, que eu falo. Incrível, essa eu não sabia. Porque eu cheguei a esperar o Duran Duran no aeroporto. 3 shows? Eu fui, quando eu tinha 15 anos, eu fui a São Paulo, de ônibus, esperar o Duran Duran no aeroporto.
que eu era muito fã. E aí passou um tempão, gravei uma música deles no meu CD, no Luz Negra, né? E em Brasília, eles iam fazer um show em Brasília, eu fui para Brasília assistir ao show. Aí eu falei, eu queria entregar esse DVD para eles. Aí a empresária do Duran Duran foi muito sensível, ela viu que eu tinha gravado realmente, aí me chamou, falou, fica aqui que vai ter um cumprimento das pessoas da rádio que ganharam a promoção, a gente coloca você aí no meio. Aí eu fui, fiquei lá, aí o pessoal da rádio começou a tirar foto comigo. Fã é fã, né? Aí ela falou assim, então você é uma cantora conhecida, né? Que ela não conhecia. Eu falei, não, você vai ser conhecida aqui em Brasília? Eu falei, acho que no Brasil, né? Aí o pessoal, não, ela é conhecida, os fãs do Duran Duran tirando foto comigo. Aí, quando a banda entrou, eu mostrei para o Simon, que é o vocalista. Eu falei, Simon, né? Tudo bem? Eu moro em Belo Horizonte, estou aqui, vim para ver vocês, gravei essa música. Ele olhou, sem ouvir, ele olhou, você quer cantar com a gente? Eu falei, gostaria muito, né? Qualquer dia desse. Não, agora. Você quer subir no palco? Uau! Aí eu falei assim, quero. Assim, nem tinha passado o som nem nada, cantar a música que eu gravei. Que ótimo. Isso faltava meia hora para o show. Eu falei, não, eu vou. Aí a amiga que estava comigo começou a chorar. Eu falei, você vai morrer do coração. Eu falei, vou, mas espera aí, deixa eu cantar primeiro. Que emoção. Foi muito emocionante. Aí e ele não conhecia minha voz, não ouviu e o nada. cara foi... Eu entrei para cantar, aí tem no YouTube essa cena, lá em Brasília, Fernanda Duran Duran. Aí na hora que eu entro, aí ele escuta a minha voz. Aí começa a sorrir assim, aí eu mostro para os outros, tipo assim, acertei, né? Ela canta mesmo, né? Não é, E aí os meus amigos que estavam na plateia, que foi muita gente de Belo Horizonte ver esse filme, o show, começaram a mandar mensagem. Depois eu vi no meu celular, que estava no camarim, cheio de mensagem. Os jornalistas de Brasília falaram assim, eu estou chorando por você, que eu sei tanto que você gosta de Duran Duran. Foi muito legal. E o mais legal disso é que acabou o show, aí eles falaram, você quer ir cantar com a gente no Rio e São Paulo também? Por isso que você fez isso. Aí foi como fugir com a banda, né? Que lindo. Aí eu liguei para o John, falei, John, Estou indo com Duran Duran. Estou indo com Duran Duran. Aí ainda bem que o John, ele entende perfeitamente essa... Claro. Eu sou super fã mesmo. Claro. Aí eu fui, passei 3 dias com a minha banda da adolescência, assim. Incrível, parece uma coisa assim. É dia de princesa, de princesa total. De princesa. Incrível. Muito legal. Perguntar. Com tudo isso, assim, a minha curiosidade era realmente em relação à sua parentesco com os japoneses. Uhum. Mas como a Mônica perguntou, eu continuo com a minha pergunta, que é qual que é a influência dessa cultura oriental? Porque assim, a gente te vendo, parece que consegue entender que há influência da cultura oriental em você, e grande, né? Essa generosidade, essa forma, não sei, diferente talvez de lidar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu era criança, eu passava sempre minhas férias de julho em São José dos Campos, onde meus avós japoneses moravam. E as férias de janeiro eu passava em Maceió, que é a terra da minha mãe. Quando eu ia para São José dos Campos, eu entrava na casa dos meus avós e eu não achava assim, a casa dos meus avós japoneses. É a casa dos meus avós. Então, assim, as comidas japonesas que tinham lá, o altarzinho do budismo, tudo, para mim era assim, era casa de vó. Achava que a casa de vó de todo mundo tinha um negócio desse. Não era porque eles eram japoneses, né? Aí tinha umas palavras que minha avó usava. Só quando eu fiquei mais velha, e quando eu fui ao Japão pela primeira vez, é que eu falei assim, gente, mas a minha família está aqui, é todo mundo aqui. O jeito da minha família japonesa é o jeito do povo japonês. Eu entrava na casa dos meus amigos japoneses de hoje e falava, mas é isso, é isso. E eu me vi também ali. Realmente tem muita coisa. Eu fui estudar japonês já mais velha, porque, só para situar um pouco as pessoas, a colônia japonesa no Brasil foi uma das últimas que se integrou mesmo, assim, quando tem um filme tem um livro do Fernando Moraes, que é o Corações Sujos, e tem um filme do Vicente Amorim, Corações Sujos também, que conta a história desses japoneses que vieram ao Brasil, e quase a totalidade deles foi trabalhar na lavoura de café, né? Tem filme da Tezuka Yamazaki que conta isso também, mas o Corações Sujos fala de um episódio
que eu desconhecia completamente. Eu só fui descobrir que meu avô e meu bisavô tinham sido presos, isso eles esconderam por causa da honra japonesa, eles não contaram para os netos, só os filhos souberam, meu pai nunca me contou, porque eles faziam parte do grupo de japoneses que não acreditava que o Japão tinha perdido a guerra para os Estados Unidos. E é uma história sangrenta, teve morte, é muito difícil, é uma história muito difícil. Quem tem parentes japoneses, quando você começa a ler, é como se você descobrisse que seu avô entregava a faca, eu descobri mesmo que entregou uma faca para a pessoa cometer o harakiri, porque ele não aceitava que o Japão, a potência, o Deus, o imperador, né, Sol, tinha perdido a guerra. Então, isso não combinava com a imagem do japonês legal que eu tinha, assim, do meu avô também. E isso foi uma vergonha muito grande para ele. Ele foi preso. E ficou muito tempo preso. Acho que ele ficou de 6 anos preso. E eu descobri que ele fez um diário na prisão, que está com o meu tio mais velho, e que ele não quer. Eu queria muito pegar esse diário para ver o que ele escrevia, que conclusões que ele chegou na prisão. Só que eu só vou conseguir pegar esse diário só quando ele morrer, porque ele não quer me dar, porque ele é o filho mais velho, ele não pode também é uma tradição, essa história de né? vergonha que também que é foi. tradição, talvez, né? Passar para o filho mais velho, etc. Exatamente. Né? Ele ficar guardião daquilo, né? Então, eu tenho isso mesmo, assim, de resgatar essa história japonesa, e no resgate vem coisas boas e vem coisas ruins. Eu, por exemplo, tenho uma característica de ser muito disciplinada e de ser muito paciente e tudo mais. São características boas, mas elas, dependendo da situação, elas te fazem mal, elas te adoecem. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Às vezes não tem que ser tão disciplinado assim, e às vezes você não pode aceitar fazer tudo que as pessoas te pedem, né? Então é um aprendizado. E toda vez que eu vou ao Japão, eu aprendo mais sobre essa parte da minha família, e ao mesmo tempo eu enxergo a minha brasilidade. Porque todo mundo aqui que teve alguma experiência de viagem, eu acredito que se enxerga muito mais brasileiro no exterior. Né? Você fala assim, ou você acha que queria que fosse aqui do jeito que é lá, ou você chega lá e fala assim, ai, que saudade do povo brasileiro, por que no Brasil é assim, e lá na Alemanha é tão diferente, nos Estados Unidos é tão diferente. Então, a gente realmente se reconhece nas experiências de viagem, eu acho. Eu falo que naquelas coisas dos direitos humanos, assim, tinha que estar assim, nos top 3. As pessoas têm que viajar, conhecer outras culturas, para se descobrir, né? Então, essa é a história. Só um minutinho. Pegar o microfone que a gente está gravando. Tem uma pergunta na frente. Tem uma pergunta na frente, a gente já te fala. Eu ia perguntar para você que música você cantaria agora, nesse momento. Agora? Já? Cantaria Doce Companhia, que abre o meu disco, que é uma música bacana assim para um começo de noite. Cantaria. Posso cantar daqui a pouco. Daqui a pouco, se puder nos dar essa... Fernanda, a sua carreira solo, ela é resultado do seu processo de amadurecimento pessoal? Ou seja, com a sua carreira, você quis dizer mais coisas além do que você já disse com a banda? A banda, ela é um exercício de democracia, né? Quando a gente vai fazer um disco, um show e tudo mais, é preciso levar em consideração a opinião das pessoas que formam uma banda. E a resultante disso é o Patofu. Então, são gostos, né, de hoje 5 músicos que tocam e que têm cada um suas influências e tudo mais, e nas votações internas de repertório, de passos de carreira, a gente caminha para um lado ou para o outro. A minha carreira solo veio como um respirador, eu acho, assim, de eu poder aceitar alguns convites de cantar com outras pessoas, ou de eu chamar outras pessoas que não necessariamente estariam no consenso
da banda. Por exemplo, a música que eu gravei do Padre Zezinho, com o Padre Fábio, acho que não entraria nunca no disco do Patofu. Não é consenso deles que as músicas de primeira comunhão são legais. Mas no meu consenso são, assim. E eu, antes de gravar essa canção, eu já tinha feito o Cordeiro de Deus para o Ronaldo Fraga, que eu cantava músicas religiosas e tinha a ver com o desfile, né, no contexto do desfile. Então eu quis gravar essa música com o Padre Fábio, porque foi justamente naquela época da primeira comunhão que eu aprendi a tocar violão. E aí eu tocava essas músicas, era um momento de integração meu com a minha comunidade ali escolar, os meus vizinhos e tudo mais. Então faz sentido eu tocar, mas não faz sentido para eles. Então é um respiradouro. E também é uma coisa boa, porque quando eu faço os meus projetos solo, e depois tem um show do Patofu, é tão bom tocar no Patofu, tem um quociente assim de que banda legal que eu tenho. Então assim, clima de banda, né? Esse clima de banda. Então eu não queria, por exemplo, na minha carreira solo, às vezes botam um carro para me levar e uma van para levar a banda. E eu sempre andei de van. Todo mundo, Patofu, né? Todo mundo vai de van. Eu acho tão esquisito, é meio pedante, né? Fala assim, tem um carro executivo para te pegar. Aí assim, ou eu ponho todo mundo no carro, vai todo mundo assim, esmagado, ou eu deixo o carro e vou na van, não adianta. Camarim também, não gosto de ficar sozinha. Põe assim, Fernanda Takai, banda, equipe. Aí, geralmente, a gente pede um camarim grande, onde possa entrar a equipe técnica, os músicos e eu, assim. Todo mundo é o legal, né? Assim, você escolhe as pessoas para viajar com você. Então, quem faz o som, quem faz a luz, quem toca. Para que vai ficar segregando, né? Selecionando assim. Agora deve ser uma delícia para o artista, para poder exatamente vivenciar essa experiência da banda, que é uma, e essa outra, né, do solo. Assim, deve ser muito legal você poder balançar entre essas duas coisas, né? Acho que deve ser muito rico, assim. Faz bem, assim. Deve ser muito legal, mas porque é muito diferente uma da outra, né? Muito. Eu não sei viver sem o Patofu. Sei. Mas também eu não sei mais viver sem ter essa possibilidade de fazer meus projetos solo. Muito lindo isso. Fernanda, tem mais uma pergunta? Tem uma pergunta dela. Ela estava na fila. Não, você tinha outra pergunta? Já perguntou. Tá bom. Boa noite. O meu não é uma pergunta, é uma dica de livro. Já que você é uma pessoa que escreve. Uma dica de livro. Pode ser que seja interessante. É um livro da Tatiana Salem Levi. Eu não sei se ela é tão conhecida assim no momento. É um livro contemporâneo, né, lançado, se não me engano, ano passado, se eu não estiver errada de data, que chama A Chave de Casa. Ele fala exatamente dessa identidade por herança, que é mais ou menos o que você vive com a cultura japonesa, né? Você não nasceu no Japão, mas você se identifica com aquilo através da herança, seja DNA aí de família, ou seja essa herança cultural desde a sua infância, vivência, enfim. O livro ele trata disso. E A Chave de Casa. A Chave de Casa. Ele é muito bom mesmo. Vou procurar. Ela é daqui, a autora, você sabe? Olha, como na época eu li não é muitos você, não livros... É você? Não. Tô brincando. É porque eu li na faculdade. Como a disciplina era sobre essa identidade por herança, esse livro te marcou. Então eu li muito livro, e aí eu não vou saber lembrar. Não, mas a gente procura. A gente põe no Google. Isso, mas ela o livro é muito bom mesmo. Bom. E acho que vai conversar bem com você, dialogar. Boa dica. Tá vendo? Que bom. Eu queria... Bom, eu sou Paola, trabalho aqui no museu, boa noite. E eu queria aproveitar a pergunta da moça ali na frente, porque você é reconhecida, assim como a sua carreira solo, Fernanda Takai, Patofu, e assim, eu queria perguntar como você esperava, assim, apesar de você ter dito que foi um respirador, assim, que você não vive sem essas duas vertentes, mas esse reconhecimento do público, assim, que eu acho que é legítimo, você, Fernanda, você, Patofu, e os dois, assim, Fernanda e Patofu ao mesmo tempo, e Fernanda Projeto Solos, enfim. Você esperava esse reconhecimento do público, dessa sua
multifacetas, como a Mônica comentou, e como você se sente assim diante disso tudo, desse reconhecimento de uma artista que você de fato se legitimou? Eu me sinto muito bem, né? Eu gosto muito eu aceito muitos convites, né, para fazer coisas assim. Eu realmente não sei fazer uma coisa só. Faz parte da minha personalidade querer me comunicar de formas diferentes. E todas essas coisas que eu faço, elas me ajudam passo a passo, né? Cada etapa de carreira me dá mais lastro, me dá mais convicção para onde eu devo ir. Então, assim, hoje eu sei que eu não tenho a mesma estrutura física assim para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tive a lucidez de parar de escrever a coluna para fazer o meu disco. E de vez em quando eu aceito escrever de novo. Então, tem que saber dosar, porque tem um lado que é muito importante para mim, que é o meu lado da família. Então, eu tenho que estar presente em momentos muito importantes para minha filha. E isso me faz, às vezes, bloquear minha agenda, porque ela vai dançar no Francisco Nunes, e eu tenho que estar lá para ver. Ela quer que eu fique essa semana, porque é uma semana importante. Então, assim, são coisas que, se eu não fizer, não adianta nada eu saber que ela tá lá fazendo as coisas dela. A minha cabeça ia estar com ela, e eu ia estar num show, e o show ia ser muito ruim para mim e para o público. E não é assim que funciona. A gente tem que estar inteiro, eu acho, nas coisas. Dá para fazer várias coisas, mas em cada coisa você tem que estar inteiro, né? Então, eu fui aprendendo nos últimos anos a desacelerar. Embora, né, você vai olhar, eu faço bastante coisa ainda, mas bem menos do que há uns 7, 6 anos atrás. Assim. A Nina tem quantos anos, sua filha? A Nina tem 11. 11 já? Mocinha. Alguma pergunta? Bom, a conversa não era para tocar, né? Mas eu acho que a gente podia fazer uma, né? Só para não ficar, né? Aquela coisa. Já que o violão está aí olhando aí para gente, né? Quando não tem violão, às vezes eu faço até a capela, né? Mas nossa, já que tem violão, então fica à vontade. Vou fazer escolha. Não sei, vou fazer uma musiquinha, então. Por favor. Que bom para nós, né, gente? Vai ser bem curtinho. Antes da Fernanda fazer essa música, encerrando, a gente vai, no final, pegar esses papelzinhos, essas pesquisas, e a Fernanda trouxe 3 CDs, e a gente vai sortear entre vocês. Então, no final, a gente vai recolher e vamos sortear 3 CDs, tá? Então, não vão embora sem entregar o papelzinho e aguardar o sorteio. Vamos ouvir Fernanda Takai. Oi. Vê se dá a voz aí. Gente, eu saí. Você acha que esse microfone está melhor? Não sei. O que vocês acham? Tá igual, né? Tá igual? É o eco. Aqui é terrível. Alguém tem algum pedido especial? Você falou que alguém se for pedir, você ficou louca, né? Não, é verdade. Não é verdade? Ó, a gente está improvisando aqui, tá vendo uma mão humana aqui, ó? Pode chegar mais. Pode ficar mais. Espera aí. É porque eu saí na correria e meu violão está sem o negocinho que precisa. Essa é uma canção que eu fiz a letra em português, ela é da Julieta Venegas, uma mexicana que esteve até em Belo Horizonte recentemente, há 1 ano, sei lá, mais ou menos. Tudo passa tão rápido. E tem a ver com o nosso ajuntamento aqui hoje, né, que é falar de momentos e momentos. Hoje só quero silêncio, não quero nada mudar.
quero ficar bem tranquila e saborear. É esse aqui, hein? Acho que não precisa dele, não. Tenho um momento de calma, eu sinto o peso ceder. O emaranhado da vida já desfiz, sei porquê. Nada que venha de fora vai me fazer mais feliz do que sentir os teus olhos tranquilos sobre mim. Sou a doce companhia, não me canso de querer. Me sinto ressuscitada perto de você. Sou a doce companhia, não me canso de querer. Me sinto ressuscitada perto de você. Fico de longe esperando a hora em que vou te ver. Em tuas mãos eu me entrego, me rendi a você. Eu já não tenho resposta, nem esperava encontrar. Meu coração tão cansado não queria sequer tentar. Nada que venha de fora vai me fazer mais feliz, como sentir os teus olhos tranquilos sobre mim. Me sinto florescer, sua doce companhia, não me canso de querer. Me sinto ressuscitada perto de você. Sua doce companhia, não me canso de querer. Me sinto ressuscitada perto de você. Sua doce companhia, sua doce companhia, doce companhia, sua doce companhia. Obrigada. Muito obrigada pela sua doce companhia, muito doce. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Nós vamos pegar. Quer falar mais alguma coisa? Só dar um tchau aí para as pessoas. Fica à vontade. Eu queria agradecer vocês aqui, a preferência desta quinta-feira. Eu vi que a cidade está fervendo de coisas legais. Fervendo. Mas uma das coisas legais da cidade é justamente esse circuito que a gente tem hoje aqui na praça, né? Acho que a gente pode sentir orgulho assim do que está sendo feito pela cidade. Ela não está perfeita ainda, mas eu acho que Belo Horizonte tem feito um movimento muito grande nos últimos anos para o bem-estar da gente, eu acho. E é porque é tudo feito aos pouquinhos mesmo, né? É igual a educação, é igual tudo mais. Mas eu sinto que realmente vai ter muita gente querendo morar aqui em breve. E muito obrigada mais uma vez. Aqui é o Museu das Minas e do Metal, Biernal. Se vocês não conhecem a instalação, tem a minha voz lá instalada. É muito lindo. O Romanceiro da Inconfidência. E espero vê-los em breve em mais uma nova aventura. Boa noite.